onde Paulo, ele pregou numa cidade chamada Éfeso, mas ele pregou de uma forma tão poderosa e tão eficiente que o povo da cidade começou a se converter, mas começou também, além de se converter nos momentos religiosos, começaram a viver conforme essa fé que eles professavam. E isso causou um rebuliço na cidade. Veja só, Atos 19, capítulo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de sua própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída por sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo. Quando o evangelho mudou o comportamento das pessoas de Éfeso de forma tal que eles começaram a não mais consumir, a não mais participar das estruturas vigentes, a incomodar o sistema que acontecia, a própria estrutura religiosa e turística da região, quando as forças de poder começaram a ser incomodadas, quando tudo começou a virar de cabeça para baixo, o que as pessoas acreditavam deixavam de ter valor porque o evangelho chegava como um valor absoluto, aquilo causou uma comoção, um tumulto e quase um lixamento, e começaram a chegar até as vias de levar até o Estado para que o Estado decidisse acabar com esse evangelho. Foram levar lá para o pessoal que comandava as leis. Isso é só uma fotografia do que acontece se uma pessoa for para uma religião onde as pessoas vão lá, fazem um movimento e depois que saem continuam praticando o movimento, em vez de deixar para lá. Isso vai incomodar de uma forma tal a sociedade que isso vai gerar um atrito, uma comoção e uma gritaria tão forte que isso vai também quebrar as pernas de um bocado de movimento de lucro que tem na sociedade de uma forma tal que a sociedade vai se levantar para ser contra esses rapazes. Mas vai ser briga e confusão e gritaria. Agora imagine se o povo que fosse, né, na igreja de Paulo naquela época, cantasse um louvor, fosse batizado, ouvisse uma palavra de Paulo, mas no dia seguinte fosse no templo da Ártemis e tinha aquelas prostitutas cultuais, se deitasse com a prostituta, deixasse uma oferta, comprasse um santinho, ele consumiria o produto da igreja de Paulo e consumiria o produto da igreja de Ártemis. Vamos supor. Aí, o que você acha que aquela sociedade faria? Ela estaria incomodada com a igreja de Paulo? Ela estaria pensando o seguinte: ó, temos aqui Zeus, tem aqui Apolo, Mercúrio, tem assim 352 deuses. Paulo está trazendo mais um. O que é mais um para quem tem 352? Bote Paulo naquela banquinha ali, depois da terceira via, que ele pode vender ali as Bíblias dele, ele pode vender ali um crucifixo, ele pode vender um santinho dele. Que aí eu vou vender a miniatura do templo da Ártemis aqui, ele vende o santinho dele ali, ninguém se incomoda com ninguém, ninguém muda a vida de ninguém.
Negócio é que mudou a vida, estragou o negócio. Tem que só frequentar, consumir o produto e sair amanhã ir na minha loja, consumir o produto da minha loja. Não pode acreditar não, se acreditar estragou a brincadeira. Eu acho que é por isso que Paulo falou esse verso, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente envolve que a pessoa viva com verdade, em espírito e em verdade no seu coração. De maneira que todos os dias, em todos os seus momentos, ela acredita nessa fé e ela quer viver conforme essa fé, atuando em si para transformar sua vida e atuando através de suas mãos para atuar na sociedade, ajudando com forma caridosa, ensinando a palavra, consolando os corações e levando eles à mesma fé. Quer dizer que essa pessoa é um crente de verdade, né? Não tinha assim, não tem essas frases que a gente fala na igreja, né? Assim, se o indivíduo for crente de verdade, e esse crente de verdade, quando ele é piedoso mesmo, quando ele é verdadeiro, quando ele carrega essa esperança no coração verdadeira, ele vai andar nessa sociedade sem consumir as coisas ou sem fazer as coisas conforme a sociedade quer, assim, consumindo o que ela quer, andando segundo seus padrões, né? Ele vai quebrar o sistema, simplesmente pelo fato de não participar da brincadeira que todo mundo quer, que todo mundo faz, quer consumir tudo e não mudar nada. Ele muda e começa a votar diferente. Ele muda e começa a amar diferente. Ele muda, começa a tratar o homem, a mulher e o casamento diferente. Ele muda e as pessoas falam, não, que absurdo, você não pode mudar, você tem que frequentar sem mudar. Que religião é essa que muda as pessoas? Vamos acabar com essa religião. Aí se levanta o tumulto e o movimento se as pessoas mudarem. Se a sociedade perceber que tem muita gente mudando por causa da religião, ela vai bater nela, mas vai bater com força, mas vai bater todo dia, mas vai bater até o ponto que a religião deixe de mudar as pessoas e volte a ser aquela religião, tipo a igreja Smart Fit, entendeu? Na nossa ilustração, acho que cabe bem esse nome. Criei agora. Igreja Smart Fit. O que é a igreja Smart Fit? É que você vai lá, faz seu movimento e depois aquilo não tem reflexo nenhum na sua vida em termos de consciência, de mudança de comportamento. O fit dance, né, que eu estava falando. Ela vai bater na igreja até o ponto de dizer, rapaz, você não pode transformar pessoas não. Tem que continuar do mesmo jeito que entrou. Aí bate até que vire igrejas que não transformam ninguém, mas tem uma ação terapêutica de fazer alegria, de dar uma consolação, de fazer o indivíduo ficar mais feliz, de ter amigos. Pô, vai lá, faz seu movimento, canta os louvor, diz que o milagre vai chegar e sai e fica do mesmo jeito. Tá bom? Combinado? A sociedade bate. E a gente percebe que existe hoje um grande número de igrejas que são igrejas Smart Fits. Entenda a ilustração. Uma pergunta para você. Você acha que existe mais? Eu estou falando muito cearense, né? Eu já falei na palavra passada. O sotaque está carregando. Veja, você acha que existe... Você acha, né? Se eu carregar no sotaque fica forte, né? Você acha que existe... Você acha que existe na sua região, na sua vida, na sua comunidade, em volta de você, na sua cidade, mais igrejas Smart Fits, que são igrejas que as pessoas vão, faz um movimento e voltam da mesma forma que entraram? Ou na sua região, na sua cidade, na sua comunidade, no seu ambiente, existem mais igrejas que eu vou chamar igreja piedosa, que diz aqui, né, um verso que a gente leu, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou você acha que existe mais a igreja piedosa, aquelas que as pessoas vão, escutam o que está sendo dito, o que está sendo cantado, e
levam para suas vidas cotidianas a mesma essência daquilo e vivem conforme aquilo que está sendo dito e seu comportamento muda, porque começaram a participar dessa fé e essa mudança de comportamento começa a incomodar todos os setores da sociedade. Existe mais a igreja Smart Fit ou existe mais a igreja piedosa? Eu estou sentindo que o irmão aí não quer me responder a pergunta de forma direta. Com sim, não. Existe mais essa, existe mais essa. Eu estou sentindo no meu coração que o irmão aí tem uma outra consideração sobre essa minha pergunta. Eu estou sentindo. Está vindo aqui na minha cabeça. Eu estou me conectando com a sua mente agora. Você está dizendo um negócio aí dentro do seu coração. Estou me conectando. Pois me diga o que você está pensando. Aí você vai dizer assim, Felipe, eu tenho dificuldade de responder assim, não, tem mais Smart Fit, não, tem mais igreja piedosa, porque eu não acredito na sua pergunta. Aí eu vou agora te devolver a questionamento. Como assim você não acredita na minha pergunta? Eu fiz um desenvolvimento tão bonito. Eu mostrei para você as coisas do jeito que eu acho que daria uma boa reflexão e você está dizendo que não acredita na minha consideração, na minha pergunta? Aí você vai me dizer assim, Felipe, porque presta atenção nesse versículo. Olha só, Romanos capítulo 1, no verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. O evangelho é poder de Deus para salvar. E isso significa mudar o indivíduo, transformar o coração dele, a mentalidade, significa levá-lo a uma vida de santificação, de transformar o indivíduo segundo a imagem de Cristo. É poder de Deus para fazer esse processo inteiro, porque a salvação é um processo inteiro. Não é só um momento da vida da pessoa, não. É um processo que começa no momento onde ela diz sim e vai até o final da vida. De maneira que qualquer igreja que fale do evangelho vai transformar o indivíduo, porque não é nem o poder da igreja, é o poder de Deus que faz esse processo. Então, a pessoa que vai para uma igreja Smart Fit, ela vai ouvir o evangelho lá dentro, e o evangelho vai transformando a pessoa e a pessoa sai mudada, sai com a mentalidade diferente. Então, não tem como existir igreja Smart Fit e igreja piedosa. Porque a partir do momento que o evangelho vai sendo pregado, o poder de Deus se manifesta e as pessoas mudam. Essa é a força da fé, essa é a força do Espírito Santo, essa é a força de cada palavra revelada que está na palavra de Deus. A Bíblia em si, se você botar em cima de uma cabeceira, alguém pegar e ler, ele se converte e é transformado. Então não tem como eu pensar que existe uma igreja que não transforma e uma igreja que transforma. Porque não é nem a igreja que transforma, é o evangelho, Felipe. Então a pergunta fica difícil, porque eu não acredito numa igreja que não transforma. Agora sou eu que voltei a falar com você, tá certo? Eu acho que você tá certo. Você falou um argumento que eu digo, rapaz, como meus ouvintes são inteligentes. Olha, vou elogiar você. Eu estava aqui falando com você, achei que estava te ensinando alguma coisa. Aí você me ensinando, você falando as palavras tão bonitas dessas. Você, né, é um ventilador ligado no 3, né? Aqui tem uma brincadeira no Ceará que às vezes a gente fala essas coisas, né? Você é um caminhão de coco gelado na praia, né? Você é uma pessoa maravilhosa, você é inteligente, é verdade, você tem toda a razão. Mas vamos partir do princípio da realidade. A realidade é o seguinte, existe a igreja Smart Fit. Embora no nosso conceito, isso é uma coisa que é um absurdo, porque o evangelho transforma, é o poder de Deus para transformar. Mas existem igrejas que não transformam. A igreja Smart Fit. Era para ser uma igreja piedosa, mas virou uma igreja Smart Fit. Se essa igreja, que se pregasse o evangelho, transformaria as pessoas, não está transformando, qual é a conclusão lógica? Que essa igreja não está pregando o evangelho. Ou não está pregando o evangelho como o evangelho tem que ser pregado. O que eu vou desenvolver com vocês é que esse bater da sociedade não é feito somente em praça pública. Amigos, o evangelho vai destruir o templo da nossa deusa Diana, Ártemis.
Vamos acabar com o evangelho fazendo um piquete na praça. E o povo discutindo, e políticas, e twitters, e sociedade, e a confusão. Mas esse bater é silencioso também. E ele vai atacando as estruturas do evangelho em termos de fundamentação revelada, tirando o peso de algumas colunas, retirando uns processos, vai desidratando o evangelho aos poucos, né? Capando o evangelho, tirando a sua espada de dois gumes, deixando suave, deixando um colchão macio, deixando o cobertor quentinho, até que ele vire somente terapêutico e fantasioso. É nesse ataque invisível que ele transforma o evangelho dito dentro da igreja no evangelho misturado, desidratado, inofensivo, em que as pessoas vão para a igreja Smart Fit, faz seu movimento e voltam do mesmo jeito que entraram, porque é um evangelho que não causa mudança de vida. Diz assim, Marcos capítulo 9, no verso 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Olha, o sal é bom. O sal é forte. O sal é poderoso. O sal transforma a vida. O sal derruba fortalezas. O sal é poder para fazer revoluções, milagres. Mas, se o sal deixar de ser sal, não faz nada disso. E é isso que está acontecendo. Como é que isso pode acontecer, né? Como é que as pessoas vão se deixando levar pelas mudanças no evangelho? Como é que as pessoas vão se deixando viver esse processo de smartfitização da igreja, né? Como é que as pessoas vão deixando de ser uma igreja piedosa para uma igreja smart fit? Eu acho que existe algum tipo de incentivo, não só de um bater de frente, uma coisa mais ameaçadora, né? Como eu estou falando, bater, enfrentar. Mas eu acho que existe um processo de sedução, de atrair e de trazer algum benefício para quem faz esse processo, né? A gente sabe que você tem um cachorrinho. Se você quer que ele faça um truque, né? Do jeito que você quer que ele faça, que ele levante a patinha, que ele deite no chão, que ele role, que ele faça xixi no canto, você trabalha dando uns biscoitinhos. A psicologia comportamental também fala, dependendo do nível de recompensa que você tem em determinadas coisas, você faz uma mudança do comportamento do indivíduo. Então, eu acho que existem biscoitinhos que dão pra gente, que faz a gente começar a querer viver a igreja Smart Fit. O primeiro biscoito tem a ver com tudo que a gente conversou, que tem a ver com às vezes, a perseguição tá grande. Quem quer viver um crente piedoso padecerá perseguição. Ou seja, perseguição é fácil. Perseguição é lindo. Perseguição, você ama viver em perseguição, você ama vivendo sendo atacado, você ama viver no meio da peia. Quem é que ama? O que a gente quer? No fundo do coração, a gente não quer paz, não quer tranquilidade, não quer rapaz, deixa essa confusão, rapaz, aqui eu só... O que você quer que eu diga? O que você quer que eu diga? Você quer que eu diga que você é lindo? Que tá tudo bem isso que você está dizendo? Eu digo, rapaz. Eu digo o que você quiser que eu diga só para você me deixar em paz. Não tem? Tem gente que não quer o Jason, não quer a confusão, não quer o problema. E quem aqui quer também? Eu não estou dizendo que essa pessoa está errada e não querer, não. Acontece, então, que ela vai pensando, rapaz, se eu agir dessa forma, ou se eu não bater tanto nisso, ou se eu ficar mais quieto aqui, eles me deixam em paz? Rapaz, pois eu vou fazer isso, ó. Rapaz, ô, galera aí, é só a gente ficar mais tranquilo aqui e dá tudo certo. Então, o primeiro biscoitinho é reduzir a perseguição e o chicote em cima de você. E isso dá um alívio doido.
Segundo benefício, tem muita gente que assim, tá sentado na igreja, mas tá com a cara na janela. Aqui tá o culto aqui, ó. Pastor ali. Eu tô usando igreja porque você entende quando eu falo igreja. Tá no evangelho, tá na fé. Pastor ali, tá a banda tocando, tá a irmã que você tá paquerando ali, né? Você jovenzinho, né? Paquerando a irmã ali. Aí você tá com um amiguinho aqui. Tá com um baixo aqui, um baixo, que você tá treinando pra tocar o baixo, vendo lá o culto acontecendo. Tondom, tondom, tondom. Aí a janela tá passando as coisas lá fora. O jeito que o pessoal pensa, o jeito que o pessoal faz, o jeito que o pessoal diz que tem que ser. Aí você começa a estar no culto assim, ó. Aí daqui a pouco, você começa a dizer assim, rapaz, tudo que eu falo, o pessoal lá fora não gosta. Mas eu gosto tanto do pessoal lá fora, queria fazer amizade com ele. Queria que eles dissessem que eu sou legal. Eu queria participar daquela turma ali, aquela panelinha ali. Eu queria que eles dissessem que eu sou legal, que me abraçasse, que desse um beijo. Dissesse que eu sou lindo. O que eu preciso dizer, né, na igreja para eles ficarem me achando legal? Quer dizer que se eu disser isso, isso e isso, o pessoal do mundo vai dizer assim, rapaz, esse é um pastor legal. Esse é um crente assim, que ele é moderninho, ele é legal. Olha o crente bacana. Poxa, eu me sinto tão bem quando o pessoal diz que eu sou crente, mas eu sou legal. Eu só preciso mudar algumas coisas. É o biscoitinho da aprovação, o biscoitinho do abraço, o biscoitinho da validação, o biscoitinho que diz assim, olha, ele é crente, mas ele não é dos crentes ruins não, ele é crente amigo nosso. Pode ficar, você crente amigo nosso, você é da nossa turma. O cara nunca teve amigo de ninguém, diz assim, olha, agora eu sou da turma. Validação. E tem o terceiro biscoitinho, que é o seguinte, nós não estamos falando que a pessoa consome um produto num lugar, num dia, depois consome o produto no outro lugar, no outro dia. Se não mudar nada, ele consome no terceiro lugar, no terceiro dia. Por quê? Porque ele vai para cada lugar sem mudar nada, então ele zera e pode consumir o produto no dia seguinte. Se não precisar mudar de vida, você tem um público que pode ir para vários lugares diferentes, não é isso? Não foi isso que a gente falou? Existe um propósito comercial e lucrativo e ninguém muda nada, porque você vira um zero, uma nulidade, e a nulidade, ela se encaixa com qualquer coisa. A nulidade pode consumir uma religião no dia e consumir outra religião no dia seguinte. Por quê? Porque ele é nulo. Ele vai, faz o movimento, volta para o nulo. Vai para outro, faz o movimento, volta para o nulo. Então tem um público que é frequentador de vários lugares. Não é isso? Eu estou aqui com a minha igreja piedosa que diz que todo mundo... A igreja vai mudar as pessoas e tem que mudar, tem que pregar o evangelho que transforma. Certo? Meu crente, meu membro, ele vai e volta para mim, né? Ou vai para alguma igreja semelhante à cultura que a gente está pregando. E o de lá não quer participar do meu, por quê? Porque se participar do meu tem que mudar, ele quer continuar frequentando vários lugares. Então eu me desconecto desse público pagante e circulante, porque se ele vier para mim, ele vai ter que mudar e vai deixar de ir para os outros, então ele não quer vir para mim. E o meu não vai para aí. Eu me desconecto da circulação da grana e das pessoas. Mas se eu tiro isso daqui, se eu crio um algodão suave aqui, se eu faço um movimento ali, se eu faço processo de smartifitização da igreja, a pessoa pode vir para a minha igreja, não muda nada e na sequência ir para o próximo produto. Então, esse movimento de gente vai começar a considerar o meu local como um produto a ser consumido. E sabe o que vai acontecer? O fulano vai ali e começa a vir aqui e depois vai ali. E você não fala nada. Por quê? Porque a tua igreja começou a ficar cheia. O dinheiro começou a entrar. O movimento tá legal. Tá dando views. Tá fazendo um movimento. O pastor fica feliz, as pessoas ficam alegres e diz... Pra que também, né? Pra ficar se incomodando com as coisas. Tá tudo tão legal. Olha a igreja terapêutica que nós fizemos.
Nós estamos mudando o Brasil, não está mudando nada, mas nós estamos mudando o Brasil. Nossa igreja é a igreja mais transformadora do... É nada, mais transformadora do mundo. Olha o tamanho da gente. O tamanho não está mudando nada. Os biscoitinhos. Agora, o ser humano, se você der 3 biscoitinhos para ele, ele quer 6. Sabe o que vai acontecer e que tem acontecido? Os clientes estão dizendo assim, rapaz, a gente começou a fazer o processo de smartfitização da igreja. Começou da gente, a gente começou a ser abraçado, a gente começou, sabe, a não ser perseguido, tá todo mundo dizendo que a gente é legal. Rapaz, mas tem um problema, às vezes a gente ainda fica pregando as coisas, mesmo que o povo que venha fique lidando com o que a gente fala como se fosse fantasia, e depois vai, esqueça tudo que a gente disse, a gente ainda fica pregando as coisas que eles têm que fazer que fosse uma fantasia, que nem a academia fala lá as músicas pesadas. Mas sabe como é que a gente pode fazer para ganhar mais biscoito? Os crentes começam a pensar assim. E se o que a gente falasse no púlpito, presta atenção, a gente vai ganhar mais biscoito aqui agora, certo? Vamos ganhar mais dinheiro, mais frequentador, mais abraço, menos perseguição, mais biscoito. Vai ser 2 vezes mais biscoito. E se nas nossas músicas, nos nossos cultos, nos nossos ensinos, na nossa pregação, na nossa teologia, o que a gente falar for a mesma coisa que a sociedade fala? Vamos pegar assim alguma coisa que a sociedade aprova, que ela gosta muito, que ela defende muito, que ela diz que é o que está na moda, que é um negócio forte mesmo, é isso. Pega ali o que ela diz, traz para dentro da igreja e vamos transformar todas as doutrinas da igreja dizendo que isso aqui é o que a gente sempre acreditou. Aí, se a gente transformar o que a gente diz na mesma coisa que a sociedade diz, acabou, meu irmão. É biscoito todo dia. Biscoito, 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 biscoito. Rapaz, é bolacha todo dia. Só para pegar uma galera assim também, para não ficar chateado comigo. Outro dia eu tava vendo uma palestra. Outro dia que eu digo faz uns anos. Tava vendo uma palestra. O cidadão parecia ser um pastor que tava falando da Bíblia. Parecia que ele tava falando da Bíblia, sabe? Falava uns versos, falava umas teologias. E ele estava assim com aquela postura que diz que estudou. Sabe aquela postura que a pessoa diz assim, rapaz, eu estudei, eu fiz o curso, eu li o livro, e eu descobri que a teologia certa é essa daqui. Existe assim mais de 2.000 anos de teologia, né? Mais de 2.000 anos de gente interpretando, mais de 2.000 anos de gente tentando ver qual é a verdade mesmo. Mas o cidadão, nos últimos 2 anos, descobriu a verdade, a interpretação verdadeira. Disse que estava vendo as igrejas tudo errada, todo mundo que estava pregando o evangelho estava equivocado, que a Bíblia não tinha nada a ver com o que está aí, e que ele estudou e descobriu que a Bíblia tem esses conceitos que ele estava passando para a gente. Qual eram esses conceitos assim, eu vendo? Eu pensei assim, rapaz, mas eu já vi esses conceitos que ele está dizendo antes. Ele, conceito novo, interpretação, olha só esse verso, olha só isso daqui, eu vendo a palestra, eu dizendo, mas eu já ouvi esse negócio antes. Eu pensei, rapaz, eu acho que tudo isso que ele está dizendo aí é a cartilha da ideologia política ali da sociedade. Todinha, cuspida e escarrada. Como é que pode? O cara disse que interpretou, estudou, conheceu, que agora ninguém sabia interpretar a Bíblia antes dele. E o que ele está pregando, sem tirar nem pôr, é a mesma cartilha política da sociedade. Eu acho até que ele está piorando a cartilha porque está botando versículo bíblico, está deixando mais confuso. Meu amigo, se tu quer pregar a cartilha da ideologia política, não fique botando versículo não, que tu atrapalha o argumento.
Pregue logo a cartilha em vez de ficar pregando com versículo. Tu tá botando o versículo no canto para ver se transforma a igreja na sociedade. Eu vi aquele absurdo, eu falei, rapaz, esse indivíduo aí, ele tá doido para participar da galera. Ele tá assim, ô galera, vê aí como eu sou legal, eu falo a mesma coisa que vocês, ó, vê aí, me dá um abraço, olha, eu sou amigo de vocês, ó como eu falo que o evangelho é igualzinho a cartilha de vocês, olha, me abraça, diz que eu sou moderninho, diz que eu sou moderninho, que eu sou legal, quiser, enfim. De maneira que a igreja para esse cidadão virou um eco do que o mundo fala. Se o mundo fala aí vem aí esse pastor aqui, tive uma interpretação, é versículo tal aí a sociedade lá, B, aí o pastor aqui, olha, estou ouvindo a voz do Espírito, B, fiz uma interpretação, B, ele é um eco da sociedade. O que é a sociedade? Se amanhã a sociedade mudar a política, outra cartilha, a sociedade vai dizer, nós entendemos que tudo que nós dissemos até agora está errado. Agora a cartilha nova é a cartilha C. O que esse pastor vai dizer amanhã? Olha, eu fiz uma interpretação bíblica. Fiz um estudo profundo. Eu venho aqui dizer para vocês algo nunca dito antes na história da igreja. Cristo veio para pregar o C. Assim, meu Deus, que cara moderno, inteligente. É moderno não, é copiador. Esse pastor pousando de moderno, é tudo copiador da sociedade. Tudo eco da sociedade, tudo sombra da sociedade. Aí o cidadão vai para a palestra desse pastor, cidadão do mundo, da sociedade, embebido dos conceitos da sociedade na sua cabeça, no seu coração, consumidor de produtos. Ele chega nessa palestra, escuta o pastor moderninho e diz, rapaz, essa igreja Smart Fit é boa, viu, cara? Rapaz, esse pastor falou tudo que eu acredito. E se eu sentar no banco dessa igreja Smart Fit, eu não preciso mudar nada. Por quê? Porque o que eu penso é exatamente o que a igreja pensa. Logo, não preciso mudar nada, né? Aí a pessoa vai para a igreja Smart Fit, ela já era da sociedade, pensava tudo conforme a sociedade, pensava tudo conforme o mundo. Ele entra na igreja, a igreja fala tudo que o mundo diz, tudo que a sociedade diz, então ele volta para casa sem mudar nada. Pastor bom é esse, viu? Pastor bom é aquilo que diz tudo que eu acredito, né? Se eu acredito em A, ele disser A, então é o pastor bom. Então todo mundo acha esse cara bom da sociedade, a igreja enche, ninguém muda nada. Mas eu acho que a gente precisa ter o exemplo de Jesus agora, que eu vou usar essa passagem de Jesus como uma ilustração do que deveria ser uma mensagem, uma prática, uma vivência de uma igreja cristã piedosa. Lucas capítulo 22, no verso de 40 a 44. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus está olhando para os seus discípulos. Ele diz, existe um caminho errado. Existe um caminho de pecado. Existe um caminho que te leva para distante da vontade de Deus. Esse é um caminho de tentação. Esse é o caminho que o mal tenta te arrastar. Existe o mal no mundo. Existe o errado. Existe o certo e o errado. E o errado te tenta. E ele está te tentando agora. E ele quer te arrastar agora. Vocês, discípulos, que se encontraram com Deus, que entenderam que a fé e o caminho de Deus
é aquilo que vocês querem viver na sua existência. Que perceberam esse Deus grandioso, eterno e maravilhoso. E disseram, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero seguir, é essa santidade que eu quero desenvolver na minha vida. Vocês estão sendo tentados pelo mal. Mas para você vencer esse mal e a sua fraqueza interna, porque no seu coração você tem a carne, uma carne pecadora, um desejo, uma cobiça, uma maldade, um egoísmo, você tem todo tipo de sentimento ruim dentro de você. Você precisa vencer esses sentimentos através de muita oração, de muito relacionamento com Deus, de muita dedicação, de subir no monte, de ler a palavra, de viver uma experiência profunda até que você submeta todos esses desejos e vontades humanas à vontade de Deus. E isso vai ser uma luta profunda capaz de fazer você suar gotas de sangue, porque a vontade humana é forte de fazer uma smart fitização da fé que diga vale tudo, pode tudo, todos os caminhos ruins são os caminhos bons também. Vai ter que se lutar contra você mesmo para você entender que existe o bom de Deus e existe aquilo que não é o caminho de Deus. E que você quer e você deseja viver o caminho de Deus. Isso é um conflito enorme na sua alma, porque ela te tenta para sair do caminho de Deus. E você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo nesse processo de redenção e salvação. Todos os que querem servir a Deus piamente, ser um cristão piamente, padecerão perseguição não só da sociedade, mas perseguição do seu próprio ego, dizendo, rapaz, deixa isso daí, rapaz, isso aí não é bom não, rapaz, vai pra lá, vai ser aquilo lá, rapaz, vai lá. Perseguição da sociedade dentro de você, do Egito dentro de você, do ego dentro de você. Em algum momento você vai estar angustiado, cheio de crise, porque você quer a aprovação social e viver o que a sociedade diz e ser parte da sociedade do jeito que ela diz que você tem que ser, na nulidade que ela diz que você tem que ser. Você quer. Mas você quer Deus também, quer viver o caminho de Deus, quer ver a proposta de Deus. Os doidos que querem fazer a smartificação querem que a crise não exista. Eles querem dizer tudo que Deus diz é tudo que a sociedade diz. Então eles eliminam a crise e transformam a fé na sociedade e vivem conforme o seu próprio coração, achando que estão vivendo a vontade de Deus. Mas no fundo é só a vivência do seu próprio coração. O crente piedoso diz não. Embora eu esteja muito longe do que é a vontade de Deus e esteja percebendo que eu estou sendo tentado pela vontade da sociedade, e isso está me gerando uma angústia profunda, porque eu não sou o que eu queria ser e ainda percebo que sou muito o que eu não queria ser. Embora eu perceba a aflição e a angústia e a crise, eu não vou fugir da crise, nem fingir que a crise não existe. Eu vou enfrentar a crise. Eu vou subir no monte com a crise. Eu vou mastigar a crise. Eu vou ruminar a crise. Eu vou até o ponto de suar gotas de sangue para transformar essa minha vontade de crise em vontade de Deus e sair mais santo de um processo de batalha espiritual. É na geração da crise, da angústia e nesse processo todo que o processo da conversão e santificação e libertação começa a girar no indivíduo, ó, gira. E esse indivíduo vai sendo transformado e vai se moldando a uma nova realidade, uma metanoia vai se manifestando na sua mente e ele vai manifestando a nova criatura aqui fora. Por isso que o evangelho piedoso, o crente piedoso, ele permanece com a crise no evangelho, a crise do pecado, a crise da fé, a crise da transformação, a crise de um homem finito diante de um Deus infinito, a crise de um homem passageiro, mortal e fraco diante de um Deus soberano, todo-poderoso e perfeito, a crise de um homem pecador diante de um Deus santo, glorioso. E é essa união com a presença de Cristo, a transformação, a santificação, o Espírito Santo e essa convergência de luta contra essa crise e transformação que faz o indivíduo mudar.
A sociedade diz, não mude, não tem crise, tudo é paz. Jeremias falava muito isso. O povo diz paz, 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 quando não tem paz nenhuma. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não tem mudança de vida nenhuma, fique feliz, tudo é lindo. A sociedade quer tirar a crise. E quando ela tira a crise, quando ela consegue tirar a crise, ela tira a transformação. Quando ela consegue tirar a transformação, ela cria a nulidade. A nulidade serve para o seu propósito. A sociedade quer a igreja somente terapêutica. Amigo, você é lindo, se levante, você vai dar certo, você é um fofo. Cuide, chore, chore, chore. Mas o crente piedoso, ele quer vencer a crise, ele quer superar a crise, ele quer sair do outro lado mais semelhante a Cristo. E nesse processo de enfrentar o mal, ele se torna mais forte. E mais forte significa superar a crise interna. O crente terapêutico, ele não supera crise nenhuma, ele fica em ciclos de consolação. E mesmo que ele consiga, por uma questão do destino, se libertar de alguma coisa, como seu coração nunca foi liberto de fato das suas questões, ele nunca aprendeu a submeter o domínio da sua vontade à vontade de Deus, ele volta a cometer as mesmas coisas e volta para o buraco da terapia, do terapêutico, do evangelho terapêutico. Aí ele sai, confusão, confusão, volta para o terapêutico. Ele nunca consegue vencer esse ciclo do terapêutico, da consolação, porque ele nunca foi apresentado à crise transformadora e à luta da batalha espiritual. O evangelho que eu lhe apresento, do crente piedoso, é um evangelho cheio de crise, cheio de inadequação, cheio de pergunta que não se responde dizendo que é tudo bem. Felipe, tem isso na Bíblia? Tem. Mas não tem como dizer que não tem? Não tem como dizer que não tem. Mas isso me machuca, isso gera uma crise. Pronto, começamos o processo de transformação. É nessa crise que você agora vai ter que lutar com Deus, com todas as suas inadequações. Mas e se eu cair? Se eu cair tem graça, tem misericórdia, tem abraço, tem consolação. Faz parte da fé cair. Mas não faz parte da fé ignorar a crise. É na crise que vem a transformação. Você tem escolhas na sua frente. Muitas pessoas escolheram pela igreja Smart Fit. Não tenham como impedir que isso seja uma verdade. Você tem aí do lado da sua casa deve ter uma Smart Fit, uma igreja Smart Fit. Você pode ir lá. É parte da sociedade, é parte da sua vivência. Você pode escolher ir lá. Mas eu te digo, evangelho de verdade é aquele que você vai e diz assim, rapaz, eu não queria que fosse assim não, mas eu tô em crise, mas é melhor submeter a minha vontade à vontade de Deus. E se você está vivendo uma fé que não tem crise nenhuma e está achando que está vivendo a fé verdadeira, isso é um sinal para você fazer uma reflexão que talvez você esteja vivendo uma igreja Smart Fit. Vou terminar lendo com vocês um verso de Hebreus capítulo 12, no verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amigo, eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, e tem sido muito importante a participação de todos vocês, faça através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. A participação de vocês, né? Vocês às vezes percebem assim, vi uma palavra do irmão Felipe, me abençoou,
foi importante para a minha vida. Gostaria de abençoar o irmão Felipe também com uma oferta, com algum valor, porque eu sei que abençoa a vida dele de forma poderosa. Então, se o irmão quiser, se o irmão tivesse no coração a vontade mesmo, o desejo mesmo de me abençoar, não se constranja não, porque tem sido relevante, viu? Tem sido relevante, meu irmão. pr.felipeseabra@gmail.com. Se o irmão fizer assim, eu digo muito obrigado, viu? Muito obrigado de todo o meu coração. No mais, que Deus nos abençoe profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.